Qual o limite entre a permissividade e a rigidez na conduta do nutricionista? Eu vejo muitos profissionais nutricionistas tendo características nesses dois grandes extremos, ou rígidos demais, ou permissivos demais. Aonde que você se encontra? Você acha que você está mais para o rígido, para o permissivo, ou você encontrou um caminho do meio para a sua atuação? Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e através aqui do meu canal eu tento trazer uma nutrição diferente, a nutrição que eu acredito e pratico. Se você busca por excelência e informações baseadas em ciência, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal. Um dos grandes elementos que eu vejo na nossa conduta profissional, na nossa categoria de nutricionistas, é um perfil de atuação mais rígido e um perfil de atuação mais permissivo. O que seria um perfil de atuação mais rígido dos profissionais nutricionistas? São profissionais que acabam colocando, de uma forma às vezes até impositiva, metas que muitas vezes são dos próprios profissionais, não necessariamente objetivos em comum com os pacientes, aonde colocam peso a ser conquistado, enfim, conquistas numéricas muitas vezes, percentual de gordura, ou mesmo dietas muito restritivas, ou exclusão de grupos alimentares, exclusão de alimentos, onde se traz uma realidade de planejamento alimentar que muitas vezes ela é muito díspare do que o paciente ele costuma executar na sua realidade alimentar. Quando a gente pensa em rigidez de um profissional, muitas vezes esse profissional não está muito aberto para entender sobre as peculiaridades, as individualidades, as necessidades do paciente. Muitas vezes esse profissional mal olha para o paciente, mal olha para as necessidades do paciente e de fato às vezes nem tem troca de olhares, porque é uma questão muito mais tecnicista, uma questão até eu digo de eu tô aqui para fazer isso, eu vou fazer, vou entregar aqui a minha prescrição, é isso e tchau. Então não existe muito vínculo terapêutico. Muitas vezes isso se dá pelo modelo de trabalho, atendendo muitos pacientes por dia, num horário que é muitas vezes pouco porque talvez seria ideal entregar numa consulta, mas muitas vezes são profissionais que acabam colocando a priorização ou até os holofotes para o tratamento que ele dá e não para o que a necessidade do paciente ou o que o paciente vem em busca. Então são profissionais que acabam nessa rigidez e até simplicidade de uma relação terapêutica ineficaz. Uma relação terapêutica que é muito simples, é uma relação terapêutica que não gera uma conexão entre o profissional e o paciente. Muitas vezes esses profissionais acabam realmente prescrevendo planos alimentares que quase nunca saem do papel. Eles não perguntam, na verdade, se o paciente vai conseguir ou não. Afinal, aquele plano ideal, ou às vezes até uma dieta perfeita, ele deveria de ser seguido pelo paciente. Se ele não seguir, a culpa é dele. Então, são profissionais que não entendem que a execuibilidade de um plano alimentar significa da gente se conectar às necessidades e características individuais do nosso paciente. Eu não sei como resolver isso, mas são características de que a pessoa ela precisa tomar consciência desse seu modo de conduta. Então, avalie se na sua consulta, se no seu atendimento, você tem características rígidas ou características até de não consideração sobre a pessoa que está ali na sua frente. Às vezes por robotizar o seu atendimento, por questão de quantidade demasiada de atendimentos. Então, a quantidade muitas vezes leva a uma diminuição na qualidade do atendimento. Então, é importante refletir sobre esse modelo de atendimento. Esse seria o modelo de profissional mais rígido. E a gente tem também os profissionais que eu colocaria numa categoria mais permissivos. Profissionais que querem sim fazer toda essa conexão com o paciente, que estão ali buscando entender o paciente, só que eles também não se colocam enquanto profissionais. Profissionais muitas vezes que dizem que trabalham com comportamento alimentar, achando que comportamento alimentar é algo difuso e pouco objetivo,
Então acham que a subjetividade do comportamento alimentar é um aspecto intuitivo, são coisas que dificultam a execuibilidade do próprio paciente, porque muitas vezes o paciente ele nem tem percepção, por exemplo, de fome e saciedade. Como é que ele vai ter uma intuição sobre sua fome e saciedade se é um mecanismo homeostático que está disfuncional, desequilibrado? Então, a permissividade muitas vezes é não entregar uma prescrição dietética, a permissividade é não colocar aspectos que deveriam ser pontuados para o paciente, a permissividade é não também colocar a sua posição enquanto profissional da saúde que traz sim um direcionamento, um fio condutor para esse tratamento dietoterápico, para esse cuidado em saúde. É não poder ou não conseguir muitas vezes ter uma comunicação eficaz. Então, dependendo da questão de querer sempre agradar o seu paciente. Então, o profissional permissivo, ele sempre está em busca de agradar o seu paciente. A permissividade, assim como a rigidez, são opostos. Os dois não são bons. Não é bom nenhum profissional rígido que fica querendo que siga aquele regime alimentar, ou então aquele permissivo que mal e mal passa uma condução para o paciente saber como lidar com a alimentação, ou enfim, com o comportamento alimentar que está sendo proposto. A gente tem duas guianças que são disfuncionais. A gente precisa, enquanto profissional da saúde, entender o nosso papel que está relacionado com um caminho do meio. Da gente conseguir entender que sim, a gente precisa direcionar o nosso paciente com questões numéricas relacionadas, por exemplo, a uma pesagem, a um automonitoramento, a uma adesão a um planejamento alimentar, a identificar desafios, questões que precisam ser olhadas e aperfeiçoadas. Mas também a gente precisa ter uma escuta compassiva, uma escuta que seja empática, um atendimento empático. Ser permissivo é diferente de ser empático, né? Ser objetivo é diferente de ser rígido. Então, como que a gente consegue conciliar qualidades que permitam um melhor vínculo terapêutico, mas também um melhor resultado no final, o resultado que a gente almeja para o sucesso do tratamento do nosso paciente? A gente não conversa sobre esse perfil de atendimento, mas é importante que a gente baseie o nosso atendimento nas questões científicas e também nas questões de relacionamento. Então aqui a gente trata muito do que a gente denomina como soft skills e hard skills. Percebe-se que, por exemplo, um profissional mais rígido, ele só está preocupado com questões técnicas. Às vezes, um profissional mais permissivo, ele só está preocupado com questões relacionais. Então, como que a gente junta essas duas necessidades que uma precisa da outra? A gente não pode ser somente empático sem entregar nosso conhecimento técnico, por exemplo, ou sem entregar o que a ciência mostra como evidências essenciais que a gente pode prescrever no nosso atendimento. Reflita sobre esses modelos de atendimento e busque encontrar o seu caminho do meio, o seu modelo de atendimento, que você não seja esse profissional rígido, que não se conecta, que mal e mal olha para o seu paciente, que só pensa em objetivos que muitas vezes não estão alinhados com o seu paciente, ou então aquele profissional realmente permissivo, que não traz elementos que sustentem e que ajudem o paciente a realmente conseguir executar as mudanças da sua vida. São características bastante sutis, mas o que a gente mais encontra hoje na nossa categoria profissional são esses comportamentos dicotômicos dos nossos profissionais. Se esse conteúdo de hoje fez sentido para você, compartilhe com os seus colegas que possam refletir mais sobre a sua própria conduta terapêutica.